Olá, meu nome é Cleilton, professor de Geografia, e hoje vamos fazer uma retomada dos conteúdos já trabalhados com seus professores. E hoje vamos tratar sobre Eurásia e as características físicas da Europa. Vamos fazer um questionamento comigo? Você sabe localizar o continente europeu no mapa mundi? Você já ouviu falar da Eurásia? Então veja na tela o mapa que eu tenho para mostrar para você. Então eu tenho aí um planisfério dos continentes e vamos ver a divisão como ele está organizado aí. Tenho aí a América de vermelho, branco a Antártida, de rosa a Oceania, de verde a África, de violeta a Europa e, por fim, de amarelo a Ásia. Mas existe um grupo de pesquisadores que defende a ideia que existe apenas 5 continentes. Então vamos observar o mapa a seguir para ver como é que fica essa configuração. Veja que a Eurásia passa de vermelho, passa a ser uma massa continental única, a fusão entre Europa e Ásia. Mas vamos refletir comigo uma outra situação? O que é Eurásia mesmo? O termo Eurásia é a união dos conceitos de Europa e Ásia, que são 2 grandes continentes terrestres. Provavelmente você já percebeu no mapa mundi que não há uma separação dos continentes europeu e asiático, como acontece em outros continentes que têm oceanos e mares que fazem essa separação. Agora acompanha comigo novamente um outro mapa para a gente fazer uma outra análise. Então a Eurásia, de grosso modo, eu tenho aí uma situação matemática em cima para você observar, nada mais é do que Europa mais Ásia. Então eu tenho aí com a seta a indicação de alguns países que são importantes em todo o contexto histórico, alguns deles fizeram parte da história do Brasil. Eu tenho aí Portugal nessa primeira seta, tenho Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Itália, que, por sinal, atualmente está passando por um grave problema relativo ao Covid-19. Temos agora a parte da Ásia, com referência aos principais países que têm uma importância econômica, militar, e eu tenho aí 3 países que são grandes referências na Ásia: a Rússia, a República Popular da China e também o Japão. Veja agora comigo um conceito importante que você não deve esquecer, porque ele tem a ver com outros questionamentos que vamos ver mais na frente. O continente europeu e asiático está situado no hemisfério norte, quase que totalmente na zona temperada, com exceção no extremo norte, localizado na região polar. Então vamos fixar o olhar no mapa para a gente conseguir verificar direitinho como é que fica isso. Então tem esse mapa aí que você vê que a Europa e a Ásia estão no hemisfério oriental e também no hemisfério norte. Importante saber, anote aí se você puder depois, que talvez você vai precisar disso na parte do exercício. Essa parte do planeta Eurásia é formada por um total de 91 países que constitui praticamente a metade do total mundial dos 193 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU. É também considerada no mundo, sabendo que são 3,5 bilhões de habitantes, segundo os dados de 2010, na Eurásia há mais de 2/3 desse total. Em relação à superfície, o continente europeu e asiático soma um total aproximado de 54 milhões de quilômetros quadrados. Para superar essa imensidão da China e da Rússia, na conta é necessário juntar a América, a África e a Oceania, que somam 81 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. Vamos lá, é importante saber também, apesar do debate em torno da existência da Eurásia, Europa e Ásia são continentes diferentes por razões culturais. Vejamos a seguir algumas características. A Europa é o berço da civilização ocidental e a Ásia Oriental pertenceu a várias civilizações, o Império Mongol, o Império Persa, as dinastias chinesas, etc. Em relação à religião, é importante saber, do ponto de vista religioso, a Europa é predominantemente cristã. Já na Ásia, o cristianismo é uma minoria em comparação ao budismo e à religião muçulmana, também chamada de islamismo.
Em relação às línguas, o latim é a originária de muitos países europeus, como o francês, espanhol, italiano, catalão, português, etc. Enquanto que na Ásia, o árabe, o hindi, o chinês e as variantes são os principais idiomas. Quanto aos grupos étnicos, a partir de uma perspectiva racial, na Europa é majoritária a etnia caucásica, enquanto que na Ásia a situação é muito mais complexa. A maioria dos países asiáticos tem uma população multiétnica. Quanto às paisagens naturais, vejamos algumas que são destaques, que são bastante conhecidas pelo mundo inteiro, até por serem lugares turísticos. Então, quanto ao relevo europeu, nós temos nos Alpes escandinavos, eu tenho na Noruega e na Suécia esse tipo de relevo na Europa. Também na planície central eu consigo verificar na França o tipo de relevo central. No País Basco, também na Espanha, tem a ocorrência da planície central. Na Suíça, os Alpes suínos, famoso pelos artistas, grandes famosos, corredores de Fórmula 1, que vão praticar o esqui nesse lugar. E também nos Apeninos, na Itália, na Geórgia e no Azerbaijão, o Cáucaso, e nos Montes Urais, que estão localizados na Rússia. Então, eis alguns dos pontos de referência que nós temos no relevo da Europa e coloquei algumas das paisagens importantes para a gente conseguir entender como é que isso acontece na Europa. Principais rios europeus. Eu tenho o Rio Volga, na Rússia, em Moscou, Rio Danúbio, na Viena, Áustria, Rio Siena, em Paris, na França, Rio Sena, em Berlim, Alemanha, Rio Tamisa, em Londres, na Inglaterra, Rio Tejo, em Lisboa, Portugal, e Rio Dvina, na Rússia. Quanto à vegetação europeia, destaca-se aí a tundra, tem aí um exemplo na Noruega, a tundra, um exemplo na Suécia, a lavanda, uma vegetação mediterrânea, que tem um exemplo aí na Grécia, e a taiga na Rússia, vegetação mediterrânea na Itália e estepes na Ucrânia. Vamos então fazer um quiz da Europa e Ásia para ver qual é o nível de compreensão de vocês. Marque a alternativa que corresponde à Europa. Letra A, população predominantemente cáucasa. Letra B, população predominantemente de mongóis. Letra C, predominância de curdos. Letra D, todas estão certas. Vamos contar comigo 3 segundos para você me dar a resposta? 1, 2, 3. Vamos lá? Letra A, parabéns para você que conseguiu identificar a alternativa correta. Por que isso? Comentando a alternativa que marcamos, a partir de uma perspectiva racial, na Europa é majoritariamente de etnia caucásica. Vamos para a segunda questão, ver se você consegue acertar também? Marque a alternativa que corresponde à Ásia. Agora vamos fazer uma distinção entre a questão que nós fizemos anteriormente da Europa para uma questão da Ásia. Então, sobre a Ásia, podemos dizer que a religião é predominantemente de catolicismo? Letra B, religião predominante protestante? Letra C, religião predominante muçulmana e budista? E letra D, nenhuma está certa. Vamos lá? Contar até 3? 1, 2, 3. Letra C. Para você que disse letra C, parabéns. Você está muito sintonizado em tudo que foi visto anteriormente. Então, por que a letra C? Porque, segundo o que foi visto nos conceitos anteriores, na Ásia o cristianismo é uma minoria em comparação ao budismo e à religião muçulmana, os islâmicos. Então, queria parabenizar todos que participaram ativamente da aula e espero que numa outra oportunidade possamos dar continuidade às outras habilidades dos conteúdos de geografia. Até lá!